Jonas, capítulo de número 1, diz a palavra. Ora, a palavra do Senhor veio a Jonas dizendo: levanta-te e vai a Nínive, aquela grande cidade, clama contra ela, pois a sua maldade subiu até mim. Amém. Olha, interessante isso, sabe? Interessante a forma com que Deus faz a gente sentir a vida, ou a forma que a gente pensa saber sobre a nossa vida. Uma das coisas mais difíceis do ser humano é confiar em Jesus, é confiar em Deus, a ponto de entregar a Ele o controle da sua história. A maior dificuldade do ser humano está em entregar o controle de maneira voluntária. Você já viu que é possível isso? Você, de maneira inteligente, de uma fé racional, madura, dizer: olha, Senhor, eu entrego a minha vida em tuas mãos. Eu entrego os meus planos, os meus sonhos, o meu caminho. Sabe, aquilo que a palavra diz, entrega ao Senhor o teu caminho, sabe, confia nele e tudo ele fará. Lá em Salmos 37 diz isso. Provérbios 16 diz: olha, o coração do homem faz planos, mas a resposta vem do Senhor. Ou seja, se eu ter essa compreensão, eu entendo que de maneira voluntária eu posso viver esse controle absoluto que Deus tem, mesmo quando eu também não dou. E é isso que as pessoas não entendem. É que quando nós seguramos o controle, nunca vai ser Deus com as suas mãos que irá tirar. Eu quero que você entenda que quando você não entrega o controle, normalmente quem tira o controle das suas mãos é uma coisa chamada circunstância. Quer ver uma coisa? A gente está vivendo agora, exatamente agora, um período que, em nome de Jesus, nós estamos no final de uma pandemia. Agora, lembra lá de fevereiro? Lembra de janeiro? Antes de tudo isso acontecer, lembra que talvez você tinha certeza que tinha um controle da sua vida de maneira completa. Você sabia as metas, os planos, você tinha tudo desenhado no caderninho dos sonhos. Oh, coisa linda. Eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou fazer aquilo outro. E aí de repente chegou a pandemia. E aí a pandemia fez isso aqui de você. Tirou o controle que você na verdade nunca teve. Porque nós nunca controlamos absolutamente nada. Nunca teve nas tuas mãos. A gente tem uma falsa sensação que controlamos, mas de repente um vírus mostrou pra gente que a gente não controla nada. A gente tem uma falsa sensação que a gente controla tudo, e de repente um carro bate na gente no meio da rodovia e a gente já não pode mais continuar no percurso, porque a gente não controla nada. Eu quero que você não esqueça que entregar o controle é muito melhor do que perder o controle. Por mais que entregar é perder, mas é muito melhor quando antes da tempestade a gente entrega, do que a tempestade roubar de nós aquilo que a gente pensou que na verdade tinha, mas que nunca teve. Eu acho interessante eu acho incrível quando Deus diz para Jonas: Jonas, eu quero que você vá pregar em Nínive. Jonas fecha a carinha, diz: não vou para Nínive, eu vou para Tarsis. Tá pensando que manda, filho? Tá pensando que tá no controle? Jonas pensou: eu vou para Nínive. Desceu para Jope, entrou num barco e foi para o meio do mar, embora. Aí sabe o que aconteceu?
veio uma tempestade. Jonas estava com o controle na mão dele. E aí chegou uma tempestade. E a tempestade fez Jonas perder o controle. Jonas disse para os marinheiros do barco: eu sou o culpado, eu não obedeci à voz de Deus. O castigo que está vindo sobre vocês, na verdade, era para mim. E aí, irmão, pegaram Jonas, jogaram no mar, à deriva. Que é uma coisa mais agoniante para quem pensa que tem o controle do que ficar à deriva. De não saber para onde ir, de não saber o que fazer, de não saber o como se portar. Pois é, aí a Bíblia diz que Deus mandou um peixe pegar o Jonas e engoliu o Jonas. E o Jonas agora está dentro da barriguinha do peixe. Interessante, né? O peixe obedeceu a Deus, o Jonas não. Interessante, né, irmão? O peixe obedeceu a voz de Deus, o Jonas não. Sabe o que é interessante? A sarça obedeceu a voz de Deus, o povo no Egito não. O jumento obedeceu a voz de Deus, o povo não. A tempestade, o vento, o mar obedece a voz de Deus, a gente não. O sol, a lua obedece a voz de Deus, a gente não. Porque a gente pensa que controla, e de repente a tempestade vem para dizer: você não controla absolutamente nada. Quem controla é Cristo. Quem manda é Ele. Quem determina é Ele. Então, deixa eu te dar um conselho, meu príncipe, minha princesa que está me ouvindo. Para de lutar contra Deus, porque é impossível se esconder da vontade dEle. Se você não entrega o controle para Deus, a tempestade, uma hora e outra, vai acabar roubando de você. E pior do que entregar é tirar de nós o controle. Então, antes que a tempestade tire de novo, antes que a circunstância tire de novo, antes que o dia mau se apresente e tire de você de novo, ei, entrega. E entrega para o Senhor. Admita, você não é suficiente para controlar a sua vida. Admita, não é suficiente para fazer sozinho. A graça de tudo é entender que dentro do nosso livre-arbítrio, Deus também manda. Ah, mas eu sei para onde vou. Escuta, lindo, para de brigar contra aquilo que Deus tem para você. Para de lutar contra os planos de Deus para a sua história. Ei, porque eu sei quais são os seus pensamentos. São pensamentos de bem e não de mal. Deus tem o melhor para você. Sabe, Deus tem o melhor para a sua história. Para de lutar sozinho as suas guerras. Para de lutar sozinho as suas batalhas. Para de pensar que sozinho você consegue. Ei, não dá. Entrega. Descansa. Confia. E tudo Ele fará. Tudo Ele fará. A Bíblia diz que o peixe pegou o Jonas lá no mar e levou o Jonas para a praia de Nínive. Que lindo! As circunstâncias difíceis às vezes são encarregadas de nos levar para o centro da vontade de Deus.
que lindo saber que às vezes uma pandemia, uma circunstância, uma crise é exatamente aquilo que precisava para você voltar para o centro da vontade de Deus. Que incrível! Que precisou de uma tempestade como essa, que precisou de uma crise na sua história, para você parar 10 minutos para ouvir uma pregação do Evangelho. Que incrível que precisou de uma circunstância tão difícil para você lembrar de um Deus que tem cuidado de você há tanto tempo e que por tanto tempo você esqueceu. Que incrível pensar que tudo obedece, e às vezes é só a gente que dificulta, às vezes é só a gente que dificulta. Lembra do jumentinho que Jesus entrou montado em Jerusalém? Nunca tinha sido montado, mas quando Jesus chegou, Jesus subiu nele, montou nele e foi para Jerusalém. O barco não foi suficiente para levar o Jonas para o lugar desejado. O que levou ele para o lugar desejado foi o peixe, que ouviu a voz de Deus, que obedeceu a Deus. Sabe, Jonas chegou na praia. Fico imaginando o Jonas dizer assim: é aqui, Senhor? Que é Nínive? É aqui? É claro que é, porque foi Deus que te trouxe até aqui. Ei, lindo, sabe onde você está agora? É exatamente o lugar aonde Deus queria que você estivesse. Você lutou contra, você tentou o contrário, mas você perdeu o controle, e quem assumiu foi o Senhor, dono dos céus e da terra. Ei, é Ele. Entrega para Ele, assim ó,